Olá, sejam bem-vindos, eu sou Fanilda e hoje a gente vai falar sobre a morfologia da placa carotídea, como classificar. E quando a gente fala em morfologia, pessoal, a gente vai trabalhar com a ferramenta que é a escala de cinza. Aqui, o modo B é muito importante para a gente. Então, morfologia a gente está falando em ecogenicidade, em textura, em superfície, em capa fibrótica e essa área hipoecóica pretinha próximo ao lúmen, tá? A ecogenicidade, o que é a ecogenicidade? A ecogenicidade é a quantidade de cinza que tem dentro da placa, os tons de cinza dentro da placa, quando você compara com uma estrutura de fora, que pode ser o músculo ou até a adventícia. Então ela vai ser hipoecogênica, ou isoecogênica, ou hiperecogênica. Agora, quando a gente fala em textura, a gente está comparando material de dentro da placa. Então, se a placa tem materiais semelhantes, a gente fala que essa placa é homogênea. Se tem materiais diferentes, essa placa é heterogênea. Quanto à superfície, a gente vai classificar se ela é regular ou irregular. E a capa fibrótica, a gente vai falar se ela é fina ou espessa. E essa área a gente vai medir, a gente vai falar mais um pouco. Então, de acordo com a ecogenicidade, essa placa foi classificada entre placa 1, 2, 3, 4 e cinza. E como que ela é classificada? A gente avaliando a média dos tons de cinza, por isso que eu dei essa chamadinha para vocês aí, que são mais do que 50 tons de cinza, a gente classifica ela se ela tem menos de 15% de componentes com GSM maior do que 25, essa placa é muito pretinha, então ela é classificada como tipo 1. O número 25 aqui, eu vou colocar para vocês só como um ponto de corte. Acima de 25 a placa é totalmente branca. Abaixo de 25 essa placa tende a ser preta. E ela é classificada como 2 quando a estrutura dessa placa, ou seja, a média dos tons de cinza dessa placa, corresponde a 15 a 50% da placa, com componentes maiores do que 25. Essa placa é tipo 3, quando os componentes dessa placa com GSM maior do que 25 já ocupam uma proporção de 50% a 85%. E ela é tipo 4 quando ela já está ficando quase totalmente branca. Mais de 85% dos pixels dessa placa tem GSM maior do que 25. E quando ela ficou branca total, já calcificou a ponto de refletir todos os ecos, ela vai promover aquela sombra acústica, classificando então essa placa como uma placa calcificada. Tá? E o olho humano, ele pode grosseiramente identificar as médias dos tons de cinza da placa, tá? Então, vejam bem, essa parte dessa placa aqui, ó, é totalmente hipoecogênica em relação à adventícia ou em relação à musculatura. Aquela parte de cima da placa, ela já é isoecogênica. A média dos tons de cinza equivalem à adventícia. E essa parte dessa placa já ficou totalmente branca, ela é hiperecogênica em relação à adventícia. E também a gente pode ver nessa placa aí que quanto à textura, ou seja, grosseiramente a gente consegue identificar que são diferentes. Essa placa, então, ela é heterogênea, ela tem componentes brancos e componentes pretos, tá? E no computador existem programas de computação que quantifica isso para a gente, tá? Então, essa é a chamada escala, o GSM, ou aqui o Sérgio Salles Cunha caracterizou para a gente como CATS, caracterização tecidual do ultrassom, tecidual pelo ultrassom. Nada mais é do que a média de tons de cinza, que é a GSM. Então, aquela placa que estava isoecogênica aqui, e aquela bem branquinha, hiperecogênica, olha o GSM dela, 48 e 64. Aquela parte mais pretinha, o GSM, onde era totalmente preta, 0. E o GSM ali na metade da placa é 16. Tá? Então, também outros estudos, como esse estudo do professor Nicolaides, eles demonstraram que uma placa com GSM menor do que 15 é uma placa de alto risco. E quais são essas placas? A tipo 1, a tipo 2 e as heterogêneas. A tipo 2, dentre essas 3, é a que mais está relacionada com eventos vasculares. Tá?
Então vamos exemplificar todos esses tipos de placa que a gente falou agora. Então uma placa tipo 1, vejam vocês como ela é totalmente preta, totalmente preta. A média do tom de cinza aqui provavelmente inferior a 15. A tipo 2 já começa a misturar um pouquinho. A gente tem um componente branco e um componente preto. Eu estou usando o termo branco e preto porque na literatura está se usando também isso. Ou a placa é hipoecóica, ou ela é preta, ou ela é hiperecóica, ou ela é branca, tá? A tipo 3, ela vai ficando mais branquinha, porém ela ainda tem um pouquinho de componente preto. E a placa tipo 4, ela vai ficando mais branquinha, tem mais componentes branco do que componente preto. E a placa calcificada, então, nós já temos aqui a sombra acústica, que é patognomônico de uma placa calcificada, tá? A placa de ateroma, pessoal, ela é envolvida por uma capa fibrótica, tá? Então, essa capa fibrótica que envolve a placa de ateroma é ela que protege contra a ruptura. Então, ela vai ser ou mais grossa ou mais fina. Vou soltar o vídeo aqui um pouquinho para a gente ver como que ela faz quase que um escudo, lembrando os vikings, protegendo da ruptura dessa placa. E a placa com a capa fibrótica muito fina, a gente quase não consegue identificar o limite entre a capa e a placa. São placas mais perigosas, tá? E essa área justa luminal, essa imagem pretinha que vai desde o término da placa até o lúmen, é chamado área hipoecóica justa luminal, que quanto maior do que 8 milímetros ao quadrado, ela é considerada também de risco, tá? Então aqui vou mostrar para vocês onde está exatamente ela. Vocês vejam que a placa termina aqui e aqui ainda tem fluxo, o lúmen do vaso. O próprio aparelho faz essa medida para gente.